122, salmos típicos da misericórdia, intercalados com o refrão: As misericórdias do Senhor para sempre cantarei. Dizia-vos há pouco que, numa entrevista de um Reino Fisichella, encarregado pelo Papa de organizar as celebrações do Ano Jubilar da Misericórdia, dizia que, numa entrevista à revista Síntese, diz ele, a misericórdia não pode nem deve ser apenas uma bela doutrina que se aprende de cor, mas deve ser, sobretudo, uma pessoa que se encontra e um rosto que se contempla. É Cristo. E para explicar o significado da misericórdia, mais do que ao vocábulo português que deriva do latim, diz Monsenhor Fisichella, prefiro aludir ao vocábulo hebraico, que significa rahamim, isto é, indica o lugar terno de um ser humano. Exprime a unidade profunda com outra pessoa. Torna-se uma coisa só com a pessoa amada. Portanto, este termo inspira-se na união íntima de um pai e de uma mãe com o seu filho pequeno, dos irmãos e dos esposos entre si. A imagem plástica no significado de Ramahim indica as vísceras da mãe que se comove pelo seu filho. E este é o sentimento próprio de Deus pelo ser humano, em todas as circunstâncias, e que nós somos convidados a imitar. A própria palavra misericórdia, continua nesta belíssima entrevista, Monsenhor Fisichella, é cada vez menos utilizada no mundo atual, o que revela, infelizmente, que já não somos capazes de perdoar na sociedade e até mesmo dentro da Igreja. Com esta escolha, o Santo Padre demonstrou ser um profundo conhecedor do homem do nosso tempo, com todas as problemáticas que o afligem. De facto, é lamentável que o homem contemporâneo seja caracterizado mais do que noutros tempos pelo egoísmo e pela violência. É neste contexto que o Papa Francisco propõe a todos a inversão desta forma de pensar e o recolocar no centro da vida o perdão e a misericórdia. Vemos o coro da Capela Sistina, dentro já da Basílica de São Pedro, que entoa o Salmo 121 e 122, salmos próprios da Misericórdia, dois dos 10 salmos da Misericórdia do livro dos Salmos.
Santo Agostinho tem uma frase muito bela a propósito da misericórdia. Diz: Deus expande a sua misericórdia sobre aqueles que o conhecem e a sua justiça sobre os retos de coração. Expande a sua misericórdia não só pelos que já o conhecem, mas também para que o conheçam. Não expande a sua justiça com a qual justifica o ímpio por serem retos de coração, mas para que também sejam retos de coração. E ainda Santo Agostinho, a propósito da misericórdia no falar, num dos seus sermões, muito belos, diz: com a língua rezamos a Deus, com ela propiciamo-lo, com ela louvamo-lo, com ela bem harmonizados cantamos a Deus, com ela todos os dias usamos de misericórdia ao falar com os outros ou a darmos conselhos. Pensai no seguinte, diz Santo Agostinho: coloquei um freio na minha boca até que o ímpio esteja em frente de mim. À tua frente está o imprudente que te insulta, diz coisas do outro mundo, coloca um freio na tua boca. Disse: vigiarei sobre os meus caminhos para não pecar com a língua. Deixa-o dizer. Tu escuta e está calado. Uma de duas: ou ele diz a verdade ou diz mentiras. Se disser a verdade é por causa de ti. E talvez isto seja misericórdia. Porque quando tu não quiseres ouvir o que fizeste, Deus, que tem cuidado de ti, através do outro, diz-te o que fizeste. Para, pelo menos, confundido pela vergonha, ires finalmente à procura de remédio. E nesse caso, nunca pagues o mal com o mal, porque não sabes quem é que te fala por meio de alguém. Por isso, se alguém te envergonhar ao dizer-te algo que fizeste, reconhece teres encontrado misericórdia, ou pensado que já te tinhas esquecido, ou concluído que isso te foi dito para te envergonhares. Não penses parecer santo se ninguém te puser à prova. Que belo este momento! O Papa Francisco, que encontra o Papa Emérito Bento XVI, que esteve presente também nesta Eucaristia, no Sagrado da Basílica de São Pedro, e agora deseja participar neste momento importantíssimo da abertura da Porta Santa, no Jubileu Extraordinário da Misericórdia proclamado pelo Papa Francisco. Esta porta foi aberta a última vez pelo Papa São João Paulo II no Jubileu do ano 2000. Queridos irmãos e irmãs, preparamos-nos para celebrar e viver um momento histórico. Façamo-lo com convicção e de coração arrependido. Oremos. Ó Deus, que revelais a vossa omnipotência, sobretudo com a misericórdia e o perdão, concedei-nos de viver um ano de graça, tempo propício para amar a vós e os irmãos na alegria do Evangelho. Continuai a derramar sobre nós o vosso Espírito Santo, para que não nos cansemos de nos dirigirmos com confiança àquele que trespassamos, o vosso Filho feito homem, rosto resplandecente da vossa infinita misericórdia, refúgio seguro para todos nós pecadores, necessitados de perdão e de paz, na verdade que liberta e salva. Ele é a porta através da qual chegamos a vós, nascente inesgotável de consolação para todos, beleza que não tem ocaso, alegria perfeita na vida sem fim. Que interceda por nós a Virgem Imaculada, primeiro e esplêndido fruto da vitória pascal, a aurora luminosa dos novos céus e da nova terra, porto seguro da nossa peregrinação na terra.
A vós, Pai Santo, ao vosso Filho, nosso Redentor, ao Espírito Santo, Consolador, toda a honra e toda a glória nos séculos dos séculos. Depois desta oração feita diante da Porta Santa, o Papa Francisco aproxima-se da Porta Santa e dirá: Esta é a porta do Senhor. Por ela entram os justos. Abri-me as portas da justiça. Por ela entraremos para agradecer ao Senhor. Papa Francisco agora abre a porta santa da misericórdia. Porta Santa da Misericórdia, que tem um grande significado espiritual e humano para cada um de nós, crente ou não crente. É um convite para mudarmos de vida, para sermos melhores, para tornarmos melhor este mundo em que vivemos. É um tempo de renovação pessoal e espiritual, comunitária, a nível mundial também. Só Deus sabe os pensamentos que ocorrem na mente do Papa Francisco. Ele que não se tem cansado de pedir a paz, de pedir um mundo mais justo, mais humano. Ele que não se cansa de renovar a Igreja, pedindo um espírito mais evangélico, segundo os valores do Evangelho, na humildade, na pobreza, na simplicidade. Pela tua grande misericórdia, entrerò nella tua casa. Pela vossa grande misericórdia, entrarei na vossa casa, Senhor. Prostrar-me-ei no vosso templo santo, cantou o coro. Entrou o Santo Padre, Papa Francisco, pela Porta Santa, entra o Papa Emérito Bento XVI, acompanhado pelo arcebispo Georg, que é também prefeito da Casa Pontifícia. Seguem-no os cardeais, os bispos, os presbíteros. A alegria estampada no rosto de Bento XVI. Também ele contente por poder celebrar este ano jubilar da misericórdia. E o coro entoa já o hino oficial do ano da misericórdia. Misericordiosos como o Pai. O Papa inicia esta procissão ao longo da nave central da Basílica de São Pedro, depois dele ter entrado na Porta Santa, em que são convidados agora
todos os quantos participam naquela celebração, representantes, obviamente, os cardeais, dos bispos, dos presbíteros, dos religiosos e religiosas e vários leigos. O Papa peregrina em direção ao altar da profissão na Basílica de São Pedro. Misericordiosos como o Pai, o hino oficial do Jubileu da Misericórdia, que o Papa Francisco acabou agora de inaugurar na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Give thanks to the Son, light of the nations. He loved us with a heart of flesh. As we receive from him, let us also give to him. Hearts open to those who hunger and thirst. Demandons les 7 dons de l'Esprit. Source de tous les biens, soulagement le plus doux. Réconforté par lui, offrons le réconfort. En toute occasion, l'amour espère et persévère. Os papas desempenharam, pelo menos durante o último século, um papel muito importante no que diz respeito à orientação concreta da vida espiritual dos fiéis. O modo de orar ou de anunciar o Evangelho é hoje em dia muito mais do que ontem, vivido em parte graças aos ensinamentos dos sucessores de São Pedro. Este tempo de misericórdia começou há pelo menos 30 anos, o que nos faz pensar nos primeiros anos do pontificado de São João Paulo II, apóstolo da misericórdia divina, especialmente graças à mensagem de Santa Faustina Kowalska. Mas o Papa Francisco precisa no seu pensamento, acrescentando há 30 anos ou mais, e por isso pode propor-se outra data para o início deste tempo de misericórdia. Com efeito, depois de mais de um século, pode observar-se na mensagem dos papas que se sucederam na sede de São Pedro um certo número de características que os levam a falar com frequência de misericórdia. Em primeiro lugar, num cristocentrismo explícito. O ensinamento eclesial e a pastoral foram sempre cristocêntricos, isto é, Cristo como fundamento de tudo, mas são-no mais refletidamente na época contemporânea, que indica Cristo como presença de amor do Pai na história e como objeto de amor dos homens. Neste sentido, há como que um fio condutor de misericórdia crística que une, por exemplo, o anúncio do coração de Jesus, fundamental para o magistério pontifício desde o fim do século XIX até aos anos 50 do século XX. O do reino de Cristo, muito querido pelo Papa Pio XI,
a proposição paciente e dialogante do mistério cristão desejado pelos 2 papas que presidiram ao Concílio Vaticano II, a civilização do amor pregada pelo Beato Paulo VI, a caridade posta em relevo pelo Papa Bento XVI e a misericórdia diretamente proclamada por São João Paulo II e agora também pelo Papa Francisco. Então, os papas têm dado o exemplo, têm caminhado para que o rosto misericordioso do Pai se manifeste mais vivamente na vida da Igreja, a partir da vida de cada um dos crentes. E agora, diante do altar da confissão na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco vai dirigir uma outra oração. Pai Santo, rico de misericórdia e grande no amor, nós vos louvamos com todo o coração e vos damos graças pela superabundância dos vossos dons. Olhai para nós, que neste dia abrimos a Porta Santa e alegremente demos início ao tempo jubilar. Concedei-nos, vos pedimos, a nós e a todos aqueles que passarem pela porta da misericórdia, com espírito arrependido, um renovado desejo e filial confiança de fazerem uma viva experiência da vossa ternura paterna e de receberem a graça do perdão para testemunharem em palavras e obras o rosto da vossa misericórdia, Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Preparamo-nos agora para a bênção final com que o Santo Padre conclui a celebração quer da Eucaristia, da Imaculada Conceição, quer do rito de abertura da Porta Santa no início do jubileu extraordinário da misericórdia por ele proclamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Bendizei, abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera os dons da vossa misericórdia e leva a bom termo o desejo de bem que vós mesmo lhe inspirastes por Cristo nosso Senhor. E a bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. E o diácono diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, ide em paz. Demos graças a Deus. E conclui-se esta celebração com o cântico da Salve Rainha, esta belíssima oração que todo o povo cristão reza no final do Rosário e que recorda a beleza e a grandeza de Maria para cada um de nós.
A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. São palavras do Papa Francisco na bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o rosto da misericórdia. É com estas palavras que nos despedimos de todos os telespectadores que nos acompanharam nesta transmissão diretamente da Praça de São Pedro e da Basílica de São Pedro no Vaticano, em Roma, onde transmitimos a solenidade da Imaculada Conceição presidida pelo Papa Francisco e o rito de abertura da Porta Santa, também presidida pelo Papa Francisco, no início do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Para todos vós, desejamos não só um santo dia, mas um feliz, um fecundo, um belo Ano Santo do Jubileu da Misericórdia. Que possamos ser, como diz o Papa, a credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. Que todos possam ver nos cristãos o rosto da misericórdia de Deus como Cristo. Despedimos-nos com desejos de misericórdia.